Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com alegria que estamos novamente aqui, apesar de preferirmos estar juntos, podendo louvar ao nosso Deus. Mas louvamos a Ele pela oportunidade de podermos levar a palavra de Deus além dos nossos recantos, além da nossa igreja, porque sabemos que muitos estão nos ouvindo. Um abraço a você, meu amigo, meu amado. Um abraço à Igreja Batista Central de Vitória, aos irmãos. Ainda vamos nos voltar a nos reunir, se Deus assim nos permitir. Agora estaremos expondo o Salmo de número 4. Este Salmo também é de autoria davídica. Ele faz uma tríade com o terceiro e o quinto, e normalmente acredita-se que eles eram usados para referenciarem as orações da manhã, da tarde e da noite. Alguns acreditam que só 2 períodos, manhã e tarde, mas na realidade é mais prudente ou mais coerente, parece que era manhã, tarde e noite. Este salmo tem como título, pelo menos é o que nós vamos expor neste momento, o clamor confiante no meio da angústia. O clamor confiante no meio da angústia. Creio que é um tema muito propício para o que nós estamos passando agora. Creio que é um tema que deve nos fazer refletir sobre a vida cristã e sobre a vida nesta terra, da nossa insignificância e do poder de Deus. Quero que você leia comigo agora, acompanhe a leitura deste salmo belíssimo da palavra de Deus. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, ó Deus, pela grandeza que há em ti. E agora, Pai, diante da exposição da tua palavra, nós suplicamos que o teu servo venha a ser reduzido, teu Espírito fale e teu Filho seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O clamor confiante no meio da angústia. Este salmo, como nós falamos, é um salmo davídico. Davi clama pelo ouvir de Deus e para que este se volte para aqueles que necessitam, para aqueles que realmente precisam da sua presença, para aqueles que precisam da sua ação miraculosa. Mas ao mesmo tempo, ele se volta para as pessoas e mostram que muitos ali, talvez em Israel ou em Judá, estavam traindo a Deus, e ele os exorta para largar as suas vidas de idolatria, para largar os seus ídolos, para meditar na ira de Deus e cultuar o Senhor com confiança. Davi conclama o seu povo a fazer isso. Ele chama o povo a estar na presença de Deus. Ele chama o povo a estar buscando cada vez mais a Deus. O contexto desse salmo, ele é muito discutido. Alguns acreditam que o contexto é o mesmo do salmo anterior, que seria a fuga de Davi de Absalão, principalmente por causa dessa tríade que nós falamos na introdução do Salmo 3º ao 5º. Por outro lado, outros acreditam que seria talvez a perseguição de Saul sobre Davi, quando Davi teve que fugir para não ser morto pelo rei Saul. Mas há também aqueles que acreditam que isso é apenas um lamento e na realidade está baseado numa catástrofe natural. Por isso que ele fala de colheita no meio do salmo. É um salmo cuja classificação é de confiança.
Davi confia que realmente Deus haverá de agir e dar vitória e dar capacidade para ele que ele possa sair dessa situação. De fato, eu não tenho ainda uma posição definida com relação a esse contexto. Aparentemente, a terceira opção, catástrofe natural, parece se encaixar melhor, mas nós não podemos fechar questões, uma vez que estamos muito longe do tempo em que esse salmo foi escrito. Não há muitas evidências. O seu estilo é uma oração, assim como o anterior. E oração no meio da angústia, com a plena certeza que a vitória seria dada ou será dada. Então Davi, ele ora, ele clama a Deus, pedindo por vitória diante de situações que estava vivendo, seja catástrofes naturais, seja uma guerra, seja uma perseguição, mas ele pede então socorro a Deus e ele tem certeza que ele seria atendido. Então, o Salmo de número 4, ele tem como objetivo nos levar a crer de fato na providência divina, a crer que Deus realmente está conosco e que Ele jamais haverá de nos abandonar. O verso 8 desse Salmo parece fazer uma ligação direta com o verso 5 do Salmo anterior. No Salmo anterior nós vimos, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Neste Salmo nós encontramos, em paz também me deleitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essas semelhanças fazem com que alguns acreditem que este salmo seja num contexto próximo ao contexto do anterior. Veremos neste salmo o clamor para ser ouvido, a súplica pelo arrependimento dos inimigos e, por fim, a confiança em Deus e em sua obra. Eu creio que, através dessa divisão, nós poderemos enxergar bem aquilo que Davi realmente estava querendo dizer. Vamos começar, então, a entender melhor a estrutura e o que este salmo está querendo dizer. O clamor para ser ouvido, verso 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi inicia realmente clamando. Aparentemente, o perigo aqui já tinha diminuído. Não havia mais aquela angústia do salmo anterior, onde Davi estava passando pelo problema, estava no meio do problema. Mas o fato é que Davi clama a Deus sabendo que Deus haveria de ouvi-lo. Deus haveria de ouvir a sua voz, haveria de ouvir o seu clamor e haveria de dar paz ao seu coração. Davi não encontrava apoio mais nos homens, mas sabia que podia encontrar no Deus de sua justiça. Davi não tinha apoio, talvez, da comunidade, se o contexto for o mesmo do Salmo 3, mas ainda assim ele podia confiar em Deus. Ele podia confiar que Deus estaria com ele. Ele também não perde de vista que não era merecedor dos favores de Deus. Por isso ele diz, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi pede primeiro por misericórdia antes de ser ouvido, porque ele sabia que era pecador, ele sabia que diante de Deus ele não tinha mérito algum. Ele sabia que diante de Deus ele precisava se arrepender dos seus pecados e confiar. Meu amado e minha amada, quando você se aproximar de Deus, lembre-se disso. Clame sempre por misericórdia, clame sempre pelo perdão de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Esse clamor de Davi aponta o motivo porque Deus olhava para ele e via um homem segundo o seu coração. A segunda parte deste salmo, a súplica pelo arrependimento dos inimigos, versos de 2 a 5. Ele começa agora a falar para com as pessoas, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Davi agora olha para os homens e ele diz, olha, por mais calúnias que vocês falem de mim,
Ele deixa claro que estava sendo alvo dessas calúnias e mentiras, mas ele sabia que podia também descansar em Deus. E ele chama os seus inimigos ao arrependimento. Ele chama aquelas pessoas que não acreditavam nele no arrependimento. E no verso 3, Davi fala algo maravilhoso. Ele diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O verso 3 aponta para a eleição de Davi e o amor de Deus por ele. Deus o escolhera de uma forma sobrenatural. Deus escolhera de uma forma que só ele sabe. E assim como Davi, nós também devemos ser gratos a Deus pela salvação que ele nos dá de uma forma totalmente desmerecida por nós, de uma forma totalmente longe da nossa participação. Davi está nos mostrando aqui que ele tinha convicção que Deus o chamara de uma forma especial, Deus o chamara de uma forma diferente e impossível dele entender. E ele era grato por isso. E ele está avisando aos seus inimigos: eu fui chamado por Deus, eu fui amado por Deus de uma forma especial. Davi suplica então a eles que repensem seus atos e que se arrependam. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. É o clamor de Davi. É Davi chamando o povo ao arrependimento. Davi então mostra a eles que eles também precisavam clamar, que eles também precisavam confiar em Deus. E aí no verso de número 5 ele vai dizer: oferecei sacrifícios de justiça, confiai no Senhor. Sacrifícios de justiça que envolve o olhar, no nosso caso, para a cruz do Calvário e saber que Cristo já fez todo o sacrifício que nós precisamos, que não há mais necessidade alguma da nossa parte de fazermos algum tipo de sacrifício, que Jesus, em seu sacrifício, ele foi mais do que suficiente por nós e para nós. Terceira parte desse salmo: a confiança em Deus e em sua obra. No verso de número 6 ele diz: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Na realidade, o verso 6 aqui está fazendo a transição entre os pontos que Davi estava tentando mostrar. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Mas Davi está mostrando aqui que mesmo diante das dificuldades que sofria, sentia uma alegria intensa interior, uma alegria firme no seu interior. E no verso 7 ele fala: olha, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Esse é um versículo que me dá base para crer que provavelmente Davi se referia a uma questão natural. Provavelmente estava se referindo aqui a colheitas não bem-sucedidas que naquele momento eles estavam vivendo. E ele está dizendo que a alegria no Senhor é maior do que quando tinha colheitas boas. A alegria que ele estava sentindo no Senhor naquele momento era maior do que quando ele conseguia obter grandes lucros nas suas colheitas. Meu amado, estamos vivendo um momento complicado no Brasil e no mundo. Uma nova peste, uma nova doença tem assolado a humanidade. Mas o crente em Jesus Cristo, aquele que de fato conhece a Jesus como Senhor e Salvador, ainda que seja acometido por esta doença, ainda que seja assolado por esta doença, ele pode confiar. E ele pode talvez sentir uma alegria maior do que sentia quando estava são, porque na realidade a sua alegria é baseada tão somente na presença de Deus, a sua alegria é baseada tão somente na presença daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, meu amado e minha amada, entregue sua vida inteiramente a Jesus, confia nele. A alegria que Davi estava sentindo, mesmo diante da dificuldade, se transforma em paz maior ainda. Ainda que dentro de cavernas, caso fosse a perseguição de Saul ou de Absalão, ainda que fosse no meio
dos desertos e das florestas. Ainda que fosse, porque a colheita não seria a mesma, como agora talvez muitos de nós passaremos por dificuldades em nossos empregos, em nossos trabalhos. Você, meu amado microempresário, você empresário, talvez agora bata uma angústia no seu coração, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas, meu amado, entenda uma coisa: em Cristo temos a verdadeira paz. Em Cristo temos a verdadeira confiança. Através de Cristo, rocha nossa, podemos confiar que Deus opera em nossas vidas e que Deus nos dá paz. E o que podemos aplicar desse salmo? O que podemos verdadeiramente aplicar desse salmo magnífico da palavra de Deus? Primeiro, confiar que mesmo na adversidade, as promessas de Deus se cumprem. Mesmo nas adversidades, as promessas de Deus se cumprem. Queridos, vivemos dias onde as pessoas têm tido muita dificuldade de vivenciar uma fé prática. A grande maioria confunde fé prática com milagres ou coisas parecidas. A grande maioria confunde uma fé prática com ver o sobrenatural, mover-se sobrenatural. Mas uma fé prática envolve, assim como Abacuque, viver alegre, em paz, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja leite mais na vaca. Meu amado, a alegria de Deus é uma alegria sobrenatural. A paz de Deus é uma paz sobrenatural. Porque ela excede o entendimento, ela excede a própria lógica. E por isso podemos descansar. Confie que mesmo na adversidade, as promessas de Deus se cumprem. Elas hão de se cumprir sempre. Segunda coisa que eu aprendo nesse salmo: mesmo sem apoio de homens, teremos sempre o ombro do Senhor. Davi parece mostrar que ele se sentia sozinho. Independente de qual seja o contexto real desse salmo, ele se sentia só. Neste momento onde estamos vivendo por um isolamento forçado, onde não temos nem para onde ir muitas vezes, para aqueles que gostam de diversão ou coisa parecida, onde não temos condições de fazer compras, porque tudo está fechado. Parece que falta o apoio do homem, parece que a gente não está sendo entendido, ou nós não estamos sendo entendidos. Meu amado, sempre teremos o ombro do Senhor. Davi confiava exatamente nisso. Davi tinha esperança exatamente nisso. Ele sabia que podia descansar em Deus, ele sabia que podia confiar em Deus, o Deus da sua salvação. Confie nele, creia nele, acredite que ele te dá paz. A terceira coisa que eu aprendo nesse salmo: devemos sempre agir com amor e misericórdia para com os nossos inimigos. Davi tentou alertar aqueles que não estavam concordando com ele. Davi tentou mostrar que eles deveriam clamar a Deus, que eles deveriam pedir perdão a Deus, que eles deveriam mostrar a Deus o arrependimento que Davi mostrara no passado. Meu amado e minha amada, nós devemos sempre estar orando por aquelas pessoas que nós não concordamos, orando por aquelas pessoas que muitas vezes nos perseguem, nos odeiam. Devemos orar pelos nossos governantes, mesmo que não concordemos com eles. Hoje vivemos um dia onde os próprios governantes não estão conseguindo falar a mesma língua. Governos estaduais e federal não conseguem chegar a um consenso. O que nós podemos fazer, ao invés de simplesmente criticarmos por causa de posicionamentos políticos, era simplesmente orarmos. As críticas podem e devem ser feitas na hora certa, no momento certo.
Mas vivemos um momento onde devemos refletir sobre cada ato de cada governante, olhar não apenas para o contexto de agora, mas o contexto do futuro, e orarmos por eles, e clamarmos por eles, e pedir para que Deus haja através deles, para salvar vidas, para dar sobrevida a pessoas. Pense nisso, mas haja sempre, meu amado e minha amada, com amor e com misericórdia. Observo crentes nas redes sociais destilando ódio por este ou aquele comandante, por este ou aquele governo. Ó, querido, acima de tudo, ore por eles, clame a Deus por eles, mostre o caminho de Deus para eles, mais do que ficar mostrando o que eles precisam fazer de certo, precisa mostrar que eles têm que se arrepender e se curvarem diante de Jesus. Pense nisso. Devemos sempre agir com amor e misericórdia para com todos, inclusive os nossos inimigos. E por fim, a certeza do perdão deve nos trazer paz e segurança diante de Deus e dos homens. Davi estava desse jeito. Ele estava sentindo paz, ele estava sentindo segurança, ele estava sentindo o amor de Deus. Ele estava sentindo que realmente Deus estava com ele. Ele estava sentindo que realmente Deus o acompanhava. Ele sentia que podia ter segurança em Deus o tempo inteiro. Meu amado Cristo, ao morrer naquela cruz, Ele nos dá essa certeza do perdão. Ele nos dá essa certeza de vida eterna. Ele nos dá esta certeza de paz e segurança. Então, se até agora você não conseguiu sentir isso, este é o momento. Curve a sua cabeça diante de Deus, ore a Deus clamando, pedindo para que você possa realmente ter um relacionamento pessoal com Ele, a ponto de sentir paz em seu coração, a ponto de sentir alegria no seu coração. E assim, mesmo diante das adversidades, você vai confiar nas promessas de Deus. Mesmo não tendo apoio, você saberá que tem um ombro do Senhor, no qual você pode se curvar e pedir. E você sabe que deve agir com amor e misericórdia para com seus inimigos, independente de qualquer outra coisa. E assim você sente o perdão que traz paz e segurança diante de Deus. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Que Ele complete estas palavras em seu coração. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem
paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Falar com Deus me satisfaz.